os falsos profetas e a iniquidade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos do 21 ao 23. Esse, sem dúvida, é um dos textos mais importantes da Bíblia para este presente tempo, visto que nos últimos dias levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, Mateus capítulo 24, verso 11, é de fundamental prudência considerarmos atentamente essas palavras. Tentarei fazer uma exposição por ordem. Primeiro, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. O fato de muitos clamarem ao Senhor, bem como usarem o seu santo nome, não significa dizer que estão obedecendo à sua vontade e que entrarão no seu reino. 2. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Qual é a vontade de Deus? O salmista disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmos capítulo 40, verso 8. A vontade de Deus está na sua lei. Ali Deus deixou claro nossas obrigações para com ele e o próximo. Logo, o ensino recorrente de que a lei foi abolida é um grande engano proveniente daquele que foi o seu primeiro transgressor, o qual é também o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Terceiro, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus capítulo 7, verso 22. O mesmo povo que pisa a lei de Deus está também usando o seu santo nome para fazer profecias, expulsar demônios e fazer milagres. Mas Jesus já nos alertou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, verso 24. Esses sinais e prodígios são feitos segundo a astúcia de Satanás. Todavia, os falsos profetas tentam simular que o autor de tudo é Jesus. Assim, usam seu santo nome para enganar os fiéis. Irmãos, consideremos o fato de que o diabo também é um ser espiritual e poderoso. No Egito, quando Arão lançou a vara diante de Faraó, pelo poder de Deus se tornou em cobra. Entretanto, pelo poder de Satanás, os encantadores do rei fizeram o mesmo. Êxodo capítulo 7, versos do 8 ao 12. Paulo escreveu, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. João viu que por trás dos falsos profetas existem espíritos imundos e acrescentou, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Apocalipse capítulo 16, verso 14. O engano é tamanho que muitos darão ouvidos a esses lobos em pele de ovelhas. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 4. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 23. A palavra iniquidade vem do grego anomia, cujo sentido é sem lei, negação da lei, violação da lei. A palavra referente à iniquidade no hebraico é avon, cujo sentido é o mesmo que em grego, como visto em Salmos capítulo 89, versos do 30 ao 32. Certamente, esses falsos líderes estão seguindo as obras do diabo, pois a Bíblia diz, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versos do 14 ao 15. Eles estão praticando iniquidade assim como o diabo praticou, ou seja, estão violando a lei de Deus da mesma maneira que o diabo o fez. O apóstolo João escreveu, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Amados, não deis crédito a qualquer espírito,
Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 1. Devemos provar se são verdadeiros ou falsos profetas. Um ponto crucial para prová-los é saber se estão guardando os mandamentos de Deus ou praticando a iniquidade. O que motiva os falsos profetas a agirem de tal maneira? O apóstolo Pedro responde: também, movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. São motivados pela avareza e fazem das pessoas comércio para alcançarem seus objetivos gananciosos. E multidões que deveriam antes buscar o conhecimento da palavra de Deus, vão ao encontro desses impostores em busca de prosperidade e curas. E assim como os peixes que não sabem o que lhes esperam, são facilmente atraídas e apanhadas na rede do engano. Esses impostores distorcem a palavra de Deus do mesmo modo que o diabo fez ao tentar Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versos do 5 ao 6. Ao falar das cartas de Paulo, o apóstolo Pedro disse haver nelas coisas difíceis de entender e acrescentou que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro capítulo 3, versos do 15 ao 16. É o que temos visto quando, por exemplo, eles usam as cartas de Paulo para negarem a lei de Deus, ou mesmo quando usam as demais escrituras para ensinarem muitas outras mentiras. São homens que, ao invés de tomarem o caminho da obediência, seguem o caminho que Satanás preferiu trilhar, o da iniquidade. Homens que por fora parecem ovelhas, mas por dentro não passam de lobos roubadores. Mateus capítulo 7, verso 15. Irmãos, não seja assim conosco. Por esta razão precisamos guardar a lei de Deus, a qual ele escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo capítulo 31, verso 18. Ela consiste em 10 mandamentos essenciais para se amar a Deus e ao próximo, como visto em Êxodo capítulo 20, versos do 3 ao 17. Ela é santa e seus mandamentos santo e justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Ela é perfeita e restaura a alma. Salmos capítulo 19, verso 7. Ela tem de ser guardada por completo. Tiago capítulo 2, versos do 10 ao 11. E, se transgredirmos algum mandamento, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Finalmente, o verdadeiro povo de Deus dos últimos dias é leal à sua lei. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Portanto, se a tua decisão for fazer a vontade de Deus, ore como o salmista. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Salmos capítulo 119, versos 18 e 34. E apartai-vos desses perversos e de suas igrejas, as quais eles têm tornado covis de ladrões, antes que o Senhor te diga: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 23. Amém.